Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Motor V15. Lembrando sempre que Motor V15 não existe, só aqui no YouTube. Pessoal, hoje eu tô aqui em Marília, hoje é dia 4 de julho, uma sexta-feira. Estou aqui nesse lugar maravilhoso, na beira do lago aqui, perto do shopping Marília, para quem é daqui conhece, para filmar essa belezinha aqui, ó. Hoje estamos com a nova MT-07 Connected, cedida gentilmente por quem? Vamos vir aqui na traseira. Cedida pelo Danilo, da Danilo Motos, a melhor loja de motos do interior de São Paulo. Não tem nem o que questionar. Muito obrigado ao Danilo e ao Maurício, que preparou a moto para mim, para eu poder testar esse lançamento. Segundo o Danilo, é a primeira moto da cidade. A moto é linda. E a gente vai fazer aqui uma avaliação, falar para vocês a parte técnica dela. E vou fazer também um leve comparativo com o modelo anterior, tá? O que mudou, o que não mudou, tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo aí. Quem puder curtir, comentar, se inscrever no canal, ajuda a gente bastante, tá bom? Então, sem maiores enrolações, já vamos começar aqui. Vamos começar pelo item 1, que é o item financeiro, pessoal. O preço da MT-07 2025 ou 2024, como queiram, modelo anterior, era de R$ 46.990 mais frete. Esse modelo novo, ele está custando R$ 57.990 mais frete, uma diferença aí considerável, de R$ 11.000. E aí eu já passo a bola para vocês. E na sua opinião, você acha que está compensando comprar a MT-07 por esse valor? Vocês acham que a Yamaha subiu o preço demais? Vocês acham que o preço está competitivo? O que vocês acham? Me diz aí nos comentários a sua opinião sobre o valor, tá? Eu achei um valor um pouco salgado, tá? Achei que a Yamaha pesou um pouco a mão no preço aí. Vamos ver se o mercado vai reagir bem a esse aumento, tá bom? Pessoal, a primeira revisão dessa moto, agora ela tá com revisão preço fixo, tá? E pelo que eu pesquisei, a Yamaha tá pagando as duas primeiras revisões. Primeira revisão, com 1.000 km ou 6 meses, custando aí R$ 504. E a segunda revisão, custando R$ 288, 10.000 km ou 12 meses. A garantia da moto é de 4 anos, isso é um ponto positivo da moto, tá? A moto tem a maior garantia da categoria. Item 2 aqui da avaliação, motorização, tá? Tipo de motor, DOHC 8 válvulas, 4 tempos, refrigeração líquida de 2 cilindros. Vamos mostrar aqui o belíssimo motor crossplane dessa moto. Esse motor aqui é uma obra de arte. E aqui vamos na primeira diferença entre o modelo antigo e essa nova, pessoal, a potência. Ela perdeu um pouquinho de potência, eu até achei que fosse mais, tá? Mas ela não perdeu tanto assim. A antiga tinha 74,8 cavalos a 9.000 RPM e a nova tá com 73,4. Perdeu aí 1,4 cavalo, mas essa potência tá chegando um pouco menos, a 250 RPM a menos do que o modelo anterior, tá bom? O torque se manteve, 6,9 kgfm a 6.500, é bastante torque, viu? Essa moto é mais torque do que a minha Ninja. E isso se traduz realmente em uma puxada bruta. Vocês vão ver no teste das minhas primeiras impressões. É uma moto assim, definitivamente não é para iniciante. Isso aqui não é brincadeira, tá? Cilindrada, 689 cilindradas por centímetro cúbico, não mudou. Diâmetro e curso do pistão também não mudou, pessoal, continua o mesmo nos dois modelos. 80 por 68,6 milímetros, tá? Taxa de compressão também se manteve, 11 por 5 por 1, tá bom? O RPM máximo, vamos ver aqui. O RPM máximo eu não achei essa informação no manual, mas vamos ver aqui. Ó, se vocês conseguem enxergar aqui, ela deve estar cortando ali a 11,5. Deve estar ali entre 11,5 e 12.000 giros, tá? O RPM máximo dela, que é o padrão dessas motos. Top speed, pessoal, 202 km no GPS, o modelo antigo. O da nova ainda não achei a aferição, tá? Mas imagino que vai continuar nessa faixa, porque a diferença de potência é muito pequena. Imagino que não vai ter muita mudança, tá bom? Vou colocar para vocês aí como imagem, tá? Para quem tiver interesse em saber mais sobre amaciamento, tá? Essa moto tem aí as especificações sobre amaciamento, então tomem cuidado quem tá comprando essa moto, tá bom? Capacidade de óleo do reservatório do óleo, 2,6 litros de óleo, tá? Também não mudou, continua o mesmo nos dois modelos. Capacidade do arrefecimento teve uma pequena mudança, pessoal. Agora, antes ele tinha 1,6 litros de capacidade. Vamos achar aqui o radiador para vocês verem. E ó, o radiador parece que não vem com proteção, tá? Apesar que ele vem com essa parte plástica aqui, ó, que impede uma eventual batida. Mas talvez seria interessante colocar, não sei.
vai de... Tá vendo essa parte aqui também, ó? Aqui ela protege mais, ela fica um pouco mais pra frente, tá? Mas talvez seja interessante colocar um protetor aí de radiador. E o modelo novo tá com 300 ml a menos de capacidade do arrefecimento, tá? Bem pouquinho, tá? Nada demais. Consumo na faixa aí de 21 km por litro. Vamos ver o consumo que eu tava fazendo, ó. Realmente, ó, 21,5. Um trajeto misto entre cidade e estado, tá bom? E encerramos aqui já a parte de motorização, tá? O item 3 aqui, o combustível, tá? Vamos filmar aqui o tanque dela. Muito bonito o tanque, vocês conseguem ver os detalhes da pintura? Pintura fosca. Bocal do tanque aqui, estilo aviador. Combustível, pessoal, fiquem atentos, tá? Gasolina aditivada. Essa moto não aceita gasolina comum. O manual dela pede gasolina aditivada. O tanque dessa moto diminuiu um pouquinho em relação à antiga, que tinha 14 litros de capacidade, agora foi para 13,6, 400 ml a menos. E também tivemos uma pequena mudança na reserva. A reserva da antiga era 2,7 litros, e nesse modelo novo Connected apenas 2 litros, tá? 700 ml a menos. Pessoal, próximo item aqui da avaliação, item 4, transmissão. Transmissão de 6 velocidades, câmbio manual. Tá? E aqui tivemos também uma mudança em relação ao modelo anterior, porque antes a embreagem era convencional. Vamos aqui filmar a belíssima embreagem da moto. E agora ela é assistida e deslizante. Então temos uma diferença aqui, uma evolução em relação à embreagem. E a relação de marchas é igual nos dois modelos. Enquanto eu vou falando aqui, encerrando essa parte, vou deixar para vocês como imagem a relação de marcha das duas motos, que é igual. Item 5, pessoal, chassi. Não tivemos mudanças no quadro, continua backbone em aço. Pessoal, agora no raio mínimo de giro da moto, pequena diferença. Antes era 2,7 e agora é 2,8. Diferença de 0,1 milímetros, que é muito significante. Mas se eu não estiver equivocado, vocês podem me corrigir aí se eu estiver errado. Quanto maior o raio de giro, menos a moto vira, mas 0,1 é praticamente nada. Suspensão dianteira, pessoal, que tivemos mudanças. Antes era um garfo telescópico de 130 milímetros e agora temos um garfo telescópico invertido. Tá? A medida do curso da suspensão continua a mesma, continua com 130 milímetros. Vou filmar aqui para vocês, só que agora tem suspensão invertida na frente. Isso aqui é mais uma evolução da moto. Na traseira, vamos lá na traseira. Talvez eu vou conseguir filmar para vocês. Suspensão traseira, não tivemos mudanças, tá? Balança traseira tipo monocross com link, 130 milímetros, tá? Com regulagem de pré-carga para quem quiser mudar. Vou falar mais sobre isso no vídeo que eu faço falo as minhas primeiras impressões sobre a moto. Aqui tivemos uma mudança no freio dianteiro. Vou filmar aqui para vocês o freio dianteiro. Antes nós tínhamos um disco de 282 milímetros, com ABS, obviamente. Agora temos um disco com 298 milímetros. Temos 16 milímetros a mais aí de diâmetro de disco de freio, pessoal. E o traseiro continua na mesma medida, tá? 245 milímetros. Tá aqui o freio traseiro, obviamente também com ABS. A única diferença aqui é que atrás o disco é simples e não duplo. Pneu dianteiro, essa moto é 0 km, pessoal. Ela veio com o pneu Dunlop Sport Max. E as medidas 120, 70, 17, medida padrão desse tipo de moto. Inclusive é o mesmo pneu da minha Ninja. E atrás também pneu Dunlop. Só que a medida é 180 por 55. Não tivemos mudanças no pneu traseiro. Olha só o escapamento, ó, para quem quiser ver o escapamento esportivo. Marca 10 Racing. Personalizado com o logo do Danilo, hein? Tá fraco o homem, né? Vamos pro item 6 já, pessoal. Dimensões e pesos. Aqui tivemos algumas mudanças, tá? Eu comentei que essa moto ela teve mais mudanças do que a parte tecnológica, e realmente ela teve, tá? O comprimento, por exemplo, 2.085 milímetros, ela passou para 2.065. Uma diferença pequena, óbvio, 20 milímetros, mas a moto ficou um pouco mais curta. Em compensação, ela ficou mais larga. Ela saiu de 745 milímetros para 780. 35 milímetros a mais de largura. Vamos filmar ela aqui de perfil para vocês verem, ó. Ela ficou um pouco mais larga, tá? Imagino pelas carenagens. A altura, pessoal, bom, vou falar mais isso no teste, não vou falar isso agora. A moto ficou mais alta, tá? Antes ela tinha 1090 milímetros, agora ela tem 1110. 20 milímetros a mais aí de altura. A altura do assento não mudou, continua a mesma do que no modelo anterior, tá bom? A altura mínima do solo do modelo novo é 150 milímetros.
Distância entre eixo, ela teve um... Lembra que eu falei do comprimento? Ela ficou um pouquinho mais curta, eles também mexeram no entre-eixo. Antes era 1.400 milímetros, agora tá 1.395, 5 milímetros a menos. A moto ficou ligeiramente mais curta, tá bom? Peso, o peso da moto com depósito cheio eu achei que fosse mudar, mas não mudou não, tá pessoal? Ela continua com os seus 183 quilos. É uma moto leve, viu? Olha, realmente, se você pegar essa potência e torque com esse peso, isso aqui é um brinquedo perigoso, viu? Equipamento de fábrica, vamos lá? Ó, vou até filmar aqui pra vocês, ó. Agora temos um painel maravilhoso, TFT de 5 polegadas. Temos iluminação Full LED. Vamos ligar a moto aqui rapidinho pra vocês verem? Só um segundo. Iluminação Full LED, vou mostrar aqui pra vocês. As luzes diurnas, tá bom? Vamos ligar aqui a seta pra vocês verem. Aqui o botão da seta. É um pouquinho diferente, tá vendo? Ó? De um lado pro outro. Setas em LED, obviamente. Agora a moto é Full LED, antes não era. Mais uma evolução aí da moto. Temos também controle de tração, antes não tinha, novidade. Modo de pilotagem, temos 3 modos. Tomada USB, eu confesso que eu não vi. Tomada USB, pessoal, eu acho que essa moto não tem. Será que tem aqui do lado? Vamos ver. Eu acho que não tem, pessoal. Tomadinha USB não tem, tá bom? Se tem, podem me corrigir, tá? Mas eu não achei. Conectividade no painel, agora vocês sabem que ela tem. Tem até aqui as opções no menu. Tá vendo? Turn by turn, navegação. Tá vendo? Imagino que tem que conectar o celular ou o aplicativo, tá? Que no meu não tá conectado no momento. Quick Shifter, pessoal. Essa moto, infelizmente, eu acho que esse é o pecado dessa moto. Essa moto tem 2 pecados, que eu vou na conclusão já falo pra vocês. Ela não tem Quick Shifter, tá? Nem a antiga e nem essa tem Quick Shifter. Deveria ter vindo. Cruise Control também não tem. Nem a antiga nem essa tem. As duas não tem. Tá? E tem 8 cores, tá? Ela vem na cor cinza fosco, preto fosco e azul metálico, tá? Essa aqui é cinza fosco. E o design, pessoal, aqui, item 9 design, que é o item subjetivo. O que vocês acham dessa moto? Qual a opinião de vocês? Vocês acharam ela bonita? Vocês acharam ela feia? Me diz aí o que vocês acharam. Comenta aí. Eu confesso que eu achei muito bonita, tá? Eu teria essa moto, eu achei ela muito, muito, muito bonita, tá? Eu achei que foi uma evolução legal em relação ao modelo anterior. Eu teria, tá? Achei bonita essas rodas. Ficaram lindas, sabe? Pessoalmente é muito mais bonito do que no vídeo e em foto. Sabe? Elas dão um toque a mais aí na moto, sabe? Adesivo discreto. Eu gosto, eu prefiro assim. Gostei do acabamento, sabe? Da moto, do tanque. Enfim, moto top. E o conforto, pessoal? Conforto eu vou falar um pouco mais aí no vídeo de primeiras impressões, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal, tá bom? Se faltou alguma informação que vocês queriam saber, não deixe de me avisar qual era. E é isso, se cuide, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço!